Meus queridos alunos, então vamos aqui para a nossa sétima aula, hoje ainda no capítulo 3, tá? Reações químicas e radiação. Nós vamos estudar hoje especificamente as reações químicas propriamente dita e a energia química. Os senhores vão encontrar isso lá na página 68 até a página 84 do nosso livro didático, tá? Então eu peço que vocês tenham um pouquinho de atenção, porque essa aula de hoje, ela vai valer tanto para essa semana que vem, quanto para outra semana, que nós temos aula até quarta-feira, e depois então termina o primeiro bimestre e iniciam-se as férias do mês de julho. Precisamos ver, senhores, que ocorre nas substâncias dois tipos de transformação: a transformação física e a transformação química. A transformação física é aquela onde não vai haver nenhuma mudança de substância, a substância continua sendo a mesma. Ela só vai ser dividida, ela vai mudar um pouquinho o seu aspecto, ela vai ter uma alteração, mas ela continua sendo a mesma. Enquanto que na transformação química não, há a formação de novas substâncias. Então percebo que aqui no slide eu tenho substância, quando ocorre transformação química, continua a mesma, física, desculpa, continua a mesma substância. Quando ocorre transformação química, há a formação de novas substâncias. Aí eu preciso ver o que são então essas transformações químicas, né? As transformações químicas são fenômenos que ocorrem que vai provocar uma mudança na substância que compõe aquele sistema todo, aquele sistema inicial, resultando em novas substâncias. Vai haver rearranjo, vão haver novas ligações químicas que vai formar de uma substância da origem a outra. Nós vamos já ver lá a questão de reagentes e produtos, tá? Então, em uma reação química, nós vamos ter ruptura de ligações, nós vamos ter formação de produtos diferentes das substâncias que estão ali reagindo. Só que, vejam bem, senhores, vai manter o número de átomos, tá? Vai ser aquela questão daquela lei de Lavoisier lá que nós já estudamos, a lei da conservação, ele vai conservar. Então, apesar de ter substâncias diferentes, os átomos serão os mesmos. Vai ter apenas rearranjos ali, ó. Percebam aqui que eu tenho glicose, que é C6H12O6, reagindo com o gás oxigênio. E aí, então, essa glicose reagindo com gás oxigênio vai dar substâncias diferentes, vai dar o dióxido de carbono e vai dar a água, que são substâncias diferentes daquelas que reagiram inicialmente. E o que é que vai me dar evidência que está ocorrendo uma reação química ali? Se eu ver, por exemplo, aquela coisa estufando, às vezes você coloca, por exemplo, o ovo para fritar e ele começa a estufar, soltar bolhas, isso é evidência de reação química. Quando modifica o cheiro, a textura, a cor, geralmente matéria orgânica em decomposição. Quando tem a formação de bolhas, quando eu coloco ali, por exemplo, a Sonrisal na água, começa a formar bolhas. Quando eu for sacudir ali a Coca-Cola, começa a formar bolhas. Então, isso é indício de que está ocorrendo uma reação química ali. Ok, senhores? Então, eu preciso verificar que nessa reação química, ela vai ter uma velocidade. Algumas vão ocorrer mais rápida, outras vão ocorrer de forma mais lenta. E o que é que faz com que tenha mudança nessa velocidade de reação tão diferente? Então, eu vou ter concentração dos reagentes. Quanto mais concentrada for a reação, maior será a sua velocidade. Então, se eu tenho ali um copo d'água, eu coloco 2 gramas de sal, e no outro copo d'água eu coloco 4 gramas de sal. Esse copo que está com 4 gramas de sal vai reagir muito mais acelerado, muito mais rápido do que aquela que está com 2 gramas. Por quê? Porque ela está mais concentrada. Quanto maior a superfície de contato também de uma substância com a outra, maior será também a velocidade da reação. Se eu tenho apenas isso aqui de contato, essa reação é lenta. Se eu tenho isso aqui de contato, essa reação é mais rápida. Se a temperatura for maior, também é mais rápida. Por exemplo, vocês colocam lá uma água para ferver. Se você aumenta um pouquinho lá o fogo, lá o grau do fogo do seu fogão, você vai ter então uma fervura ali muito mais rápida. E também os catalisadores. Lembram quando nós estudamos enzimas, que vocês estão vendo que a enzima é um catalisador que acelera as reações que ocorrem no nosso sistema digestivo. Então, os catalisadores são substâncias que têm esse condão de acelerar algumas reações. Aí eu preciso então verificar a reação de combustão. O que é que ocorre na reação de combustão? Então eu tenho a reação de combustão, que ela é um material reagindo com o oxigênio. Para ter combustão tem que ter oxigênio, só tem fogo se tiver oxigênio. A combustão, quando ela é completa, ela vai formar o dióxido de carbono. Ou seja, aquele produto que sobra, ele não pega mais fogo. Não tem como mais ele ser queimado. Já incompleta não, é diferente.
A incompleta ela não tem a formação do dióxido de carbono e aquelas substâncias que sobram, aquele produto, ele ainda pode ser ainda queimado. Então nós temos a completa formando o dióxido de carbono e formando água. Nós temos a incompleta que vai formar o monóxido de carbono e a água, e também só o próprio carbono sem o oxigênio mais a água. E aí então vamos diferenciar processos, que tudo isso tem a ver com a reação química, tá? Processos exotérmicos para fora, processos endotérmicos para dentro. Então, nas reações exotérmicas, eu tenho liberação de energia. A energia é liberada para o ambiente, como ocorre na combustão que eu acabei de falar. E nas endotérmicas, eu tenho absorção de energia, que é o que ocorre então na fotossíntese. Quando a planta pega lá o gás, o dióxido de carbono, né, que é o gás carbônico que a gente chama, e consegue então, a partir de uma reação com a energia do sol, transformar em glicose, que é o nosso alimento. Então essa é uma reação que a gente chama de endotérmica, porque ela absorve calor e não libera calor. Então veja bem, de um lado esquerdo eu tenho reagente, aqui de azul, do lado direito eu tenho os produtos. O que é isso? Quem são os reagentes? Os reagentes são aqueles que vão reagir e sofrer a transformação. O produto vai ser aquele que vai ser resultado daquela transformação. Olha esse exemplo aqui. Eu tenho aqui o hidróxido de sódio, que é a nossa soda cáustica, reagindo com o ácido clorídrico. Essa reação aqui é chamada de reação de neutralização, tá? Porque ela vai formar água e cloreto de sódio, que é o nosso gás de cozinha. Se você for observar, tanto o hidróxido de sódio quanto o ácido clorídrico, eles são altamente tóxicos. Então, quando você aplica um no outro, quando está sozinhos, eles são tóxicos. Quando você aplica, um reage com o outro, então neutralizam. Isso muitos médicos usam no hospital em questões de envenenamento, essa reação de neutralização. O número de átomos presente no reagente, como eu falei, é igual ao número de átomos que está presente no produto. Essas reações químicas, senhores, elas têm uma classificação. Elas se classificam em 4 tipos. O primeiro tipo eu chamo de reação de síntese ou adição. Pode ser um com o outro, que é quando duas substâncias simples reagem para dar origem a uma substância mais complexa. Aqui eu tenho, por exemplo, o enxofre mais o ferro, que vai dar o sulfeto ferroso, ou sulfeto de ferro. Então aqui nós temos duas substâncias simples dando origem a uma substância mais complexa. O carbono reagindo com o gás oxigênio, dando dióxido de carbono. Duas substâncias simples reagindo entre si, dão origem a uma substância mais complexa. Eu chamo para essa reação de síntese ou adição. A próxima reação, então, é a reação de análise ou decomposição. É o contrário da reação de síntese ou adição. Aqui são uma substância mais complexa, dando origem a duas ou mais substâncias mais simples. Então, olha aqui, eu tenho o brometo de prata, que é um sal. Quando ele reage, ele vai dar a prata e vai dar o bromo. Eu tenho também a água, quando ela reage, ela vai dar o hidrogênio e vai dar o gás oxigênio. Então, aqui é o contrário. Aqui é uma substância mais complexa reagindo e dando origem a duas ou mais substâncias simples. A reação de deslocamento ou troca simples, senhores. Aqui eu tenho uma substância simples reagindo com uma substância composta, que é uma substância mais complexa, onde ela vai deslocar essa substância simples de um lado, vai sair de uma posição e vai assumir uma outra posição. Ela vai trocar de lugar, é por isso que chama troca simples. Ou ela só desloca. Veja bem que eu tenho aqui no exemplo ferro mais o sulfato de cobre. O ferro vai trocar de lugar com o cobre e vai formar o sulfato ferroso mais o cobre. Aí eu tenho o ferro reagindo com o ácido clorídrico. O ferro vai trocar de lugar com o hidrogênio. Aí ali o ferro está sozinho, aqui é o hidrogênio que vai ficar sozinho. E aí eu vou ter então o cloreto de ferro mais o gás hidrogênio. E a última é a reação de dupla troca, que a gente chama também de substituição. Ela ocorre quando duas substâncias compostas vão reagir também com duas substâncias, com uma substância composta. Elas vão formar o quê? Elas vão trocar de lugar uma com a outra. Então é uma dupla troca. Tu sai daqui, eu saio daqui, você vem para o meu lugar e eu vou para o seu lugar. Então duas substâncias compostas reagem, formando duas substâncias compostas diferentes, ou seja, deslocando. Olha aqui o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, quando ele reage com nitrato de prata. Aí eu vou ter, eles vão mudar de posição. Aqui tem o sódio, esse sódio vem para cá, para o lugar da prata,
e essa prata vem para cá, para o lugar do sódio. E aí eu vou ter então o nitrato de sódio e o cloreto de prata, que são 2 sais. Aqui, ó, sulfeto de ferro mais ácido clorídrico. Eu vou trocar aqui, ó, para onde tem H vai Fe, para onde tem Fe vai H. Aí eu formo aqui o cloreto de ferro mais o sulfeto de hidrogênio, reação